Hoje vamos falar sobre a palavra do dia 16 de agosto, a luz para as nossas famílias. A palavra desse dia 16 de agosto é tirada do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de 13 a 15. Então levaram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos apresenta um dos gestos mais ternos e profundos de Jesus: acolher as crianças. Ele não só as recebe, mas as coloca como exemplo de quem pertence ao reino de Deus. Esse trecho não é apenas sobre crianças biológicas, mas sobre a postura que cada um de nós, como família, é chamado a ter diante de Deus. Simplicidade, confiança e pureza de coração. Naquele tempo, a criança era vista como alguém sem poder, sem voz e sem valor social. Mas Jesus inverte essa lógica. Ele mostra que no reino de Deus, o mais importante não é o poder, mas a humildade. Não é a força, mas a dependência amorosa do Pai. Assim também na vida da família, Deus nos chama a valorizar o que é pequeno, simples e frágil. Seja o carinho, um gesto, a paciência no diálogo ou tempo de qualidade juntos. Jesus diz: não as impeçais de virem a mim. Quantas vezes, sem perceber, colocamos obstáculos para que os nossos filhos, cônjuges ou parentes se aproximam de Deus? Isso acontece quando a correria e o excesso de trabalho tiram o tempo de oração. Os exemplos que damos não são coerentes com a fé que professamos. Não cultivamos momentos de perdão e reconciliação em casa. Família é o primeiro espaço da evangelização. Se uma criança aprende a rezar, a perdoar e a confiar em Deus dentro de casa, levará isso por toda a vida. Oração diária. Pode ser breve, mas feita juntos, para que todos aprendam a colocar Deus no centro. Exemplo de fé. Mais que palavras, é o testemunho dos pais e dos mais velhos que forma o coração dos pequenos. Acolhida e perdão. Como Jesus, abrir os braços para acolher mesmo quando há erros e falhas. Priorizar a presença. Dar atenção e tempo é uma forma concreta de amar. Queridas famílias, Jesus nos ensina hoje que o reino de Deus começa em casa, quando cultivamos um coração simples, aberto e cheio de confiança ao Pai. Que possamos ouvir e viver suas palavras. Deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim. E que nossas casas sejam lugares onde a fé floresce, o amor se fortalece e todos, pais, filhos, avós, se sintam conduzidos pela mão de Jesus. Rezemos. Senhor Jesus, ensina-nos a acolher uns aos outros como tu acolhestes as crianças. Dá-nos um coração simples, humilde e confiante. Que nossas famílias sejam jardins onde a tua graça cresça e floresça. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.